Irmãos, assente. Eu tenho 16 minutos. Eu estou com 16 minutos para falar algo da parte de Deus para cada coração presente na noite deste domingo. Os irmãos, prestem bem atenção. A Bíblia, a palavra de Deus que nós lemos na leitura introdutória desta noite, ela nos chama a atenção de dois dos demais discípulos, que eram 12, o qual eles, após a morte de Jesus no Calvário, após Jesus ser morto na cruz do Calvário, eles, ou seja, esses dois discípulos, eles saíram sem rumo, eles saíram sem direção a um caminho que a Bíblia, ela nos menciona, chamada Maús. E esses dois discípulos, a Bíblia diz que eles foram falando a respeito de Jesus. Os irmãos observam uma coisa: o nome de Jesus, ele é poderoso. Mesmo Jesus, após dar o último suspiro na cruz do Calvário, enquanto ali estavam pessoas que confiavam na ressurreição de Cristo, mas pelo outro lado tinha alguns que duvidaram da ressurreição de Cristo. E por essa razão alguns se dispersaram. Foi exatamente o que aconteceu com esses dois discípulos. E lá vai eles pelo caminho chamado Maús, trocando palavras a respeito da morte de Cristo. E todavia, meus queridos irmãos, quando eles foram trocando a ideia em relação à morte de Cristo, observamos que no versículo 35, a Bíblia está nos mencionando que, no versículo 35, eles contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Aqui nós observamos no versículo 35 que o cristão que conhece e que convive com Cristo, ele não tem um outro argumento ou uma outra palavra, um outro linguajar, a não ser falar da ressurreição de Cristo ou da morte de Cristo. Quando nós viemos
para o versículo, né? O versículo 37, observamos que a Bíblia diz que eles se espantaram, porque quando eles iam falando a respeito de Jesus, sobre o pão que Jesus partia, né? Nós observamos aqui que Jesus se apresentou, ainda no versículo 35, que Jesus se apresentou no meio deles, ou seja, no meio dos dois. Quando Jesus se apresentou no meio deles, eles se atemorizaram, se assustaram, porque eles estavam dispersos de Jerusalém. Eles saíram sem direção pelo caminho de Emaús, achando que não havia mais possibilidade alguma de Jesus ser ressuscitado, ou de Jesus ressuscitar. Eles achavam impossível, porque a morte de Jesus foi uma morte cruel. Bendito seja o santo nome de Jesus. E certamente eles presenciaram a morte de Jesus. Então nós observamos que enquanto eles iam trocando aquela ideia, Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Está ainda no versículo 35 aqui. Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Quando Jesus, ele apresentou a eles, abençoando eles com a paz, porque eles estavam turbados. Preste bem atenção, irmãos. A Bíblia nos ensina, ou nos orienta, através do próprio Jesus, quando subiu ao céu, os demais discípulos ficaram turbados, preocupados, porque eles andavam assim, escorados em Jesus, como Jesus fosse uma bananeira. Eles andavam escorados em Jesus. E quando Jesus reuniu os discípulos para dizer que havia uma grande necessidade de ele deixar que o mundo, essa terra, esse mundo tenebroso, de subir para o céu, já ressuscitado, a Bíblia diz que Jesus aconselhou eles dizendo: essa reunião que eu estou fazendo com vocês, em relação à minha ida ao céu, porque eu preciso de ir, há uma necessidade de eu ir, porque eu irei e vou preparar lugar para vocês lá ao meu lado no céu. Eu não vou em vão, eu não vou por mim, eu vou porque meu Pai, Ele quer que eu esteja ao lado dEle. Para onde Ele está, eu irei, e vós estareis também conosco lá no céu. Lá no céu há muitas moradas para preparar para vocês. Eu vou preparar para vocês moradas lá no céu. Então os discípulos, eles ficaram atemorizados como os demais. Eu estou dizendo esses dois discípulos que iam pelo caminho de Emaús. Ficaram atemorizados como os demais discípulos que estavam na reunião. Mas Jesus, irmãos, quando Ele está presente na vida da pessoa, Ele sempre tem uma palavra de conforto. Eu não sei se tem alguém aqui nesta noite, no nosso meio,
que está preocupado com algo, que se encontra turbado, às vezes porque perdeu um parente, às vezes porque tem um parente internado no hospital, às vezes porque a fé, ela se abalou nessa situação, vamos dizer assim, mexeu com a fé da pessoa, mexeu com a estrutura da pessoa. Foi exatamente o que acontecia com aqueles dois discípulos que iam no caminho de Emaús, quando eles achavam que não havia mais solução, presenciando a morte cruel de Jesus em Jerusalém. Mas Jesus aparece para eles e dá uma palavra de conforto, dizendo: paz seja convosco. Jesus, ele não quer, irmãos, ver os seus servos, a sua igreja atribulada. Jesus, ele não quer ver a sua igreja turbada, né? Ele disse: não se turbe o vosso coração, crê em Deus e crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. A nossa passagem aqui na terra, ela é curta, irmão. Tem pessoas que acham que ele vai viver eternamente. Aqui na terra não, senhores. Nós somos peregrinos, forasteiros enquanto vivermos aqui na terra. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele vai permanecer para sempre, porque Jesus foi lá no céu preparar lugar para nós. Bendito seja o santo nome de Jesus. Observamos aqui, irmãos, agora, quando nós viemos para o versículo 38, ele dizia, aconselhando ainda os discípulos, e ele lhe disse: por que estáis turbados? Eu não sei se tem alguém nesta noite aqui turbado, mas a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma, das medúlas, e ela é apta para discernir o pensamento dos corações. A Bíblia, ela é a verdadeira revelação de Deus para os dias presentes que vivemos. Então ele dizia, como está dizendo nesta noite para cada um de nós, aleluia, ele dizia, no versículo 38, e ele disse: por que estáis turbados? E por que, né? E por que sob tais pensamento ao vosso coração? Irmãos, o pastor da igreja, ele não está apto. Jesus não deu esse poder ao pastor para discernir o que maquina no coração do ser humano. Mas o Espírito de Deus que está na vida do pastor, está na vida da igreja. O Espírito de Deus, ele sabe, ele conhece, porque ele vai até na profundeza da alma do homem ou do ser humano, como nós podemos imaginar. Então observamos, irmãos, aleluia, que Deus sabia o que passava no coração daqueles dois servos que iriam ali trocando palavras em dúvida da ressurreição de Cristo, né? Quando nós viemos para o versículo 39, ele dizia: vinde a minha, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. A dúvida estava no coração deles. Eles achavam que era um espírito que estava ali. Ou seja, os dois discípulos estavam achando que era o espírito. Mas Jesus começou a dizer:
o espírito não tem carne. Veja os meus pés. Por que Jesus mandou olhar o pé dele? Porque os pés de Jesus foram cravados no madeiro. Aleluia. Veja minhas mãos, aonde foi pregado os cravos. Bendito seja o santo nome de Jesus. Olha o meu corpo, o espírito não tem corpo. Espírito não tem corpo. Jesus estava se declarando ali para eles que ele havia ressuscitado. Eu vou adiantar aqui porque falta 2 minutos para mim. Louvado seja Deus. E o versículo 40 é dizendo: isto mostrou-lhe as mãos e os pés, e não o crendo, eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa de comer? Jesus fez essa pergunta porque ele sabia, eles passaram ali a crer que verdadeiramente Jesus havia ressuscitado. Finalizando, porque não dá mais tempo, são 9 horas, irmãos. A Bíblia diz que depois daquele diálogo de Jesus com eles, o que aconteceu? Eles voltaram para trás. Eles não continuaram a caminhada, eles voltaram para trás. Mas voltaram para onde? Para Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém, aonde estava o templo de Deus, dando glórias a Deus, porque somente Jesus, ele tem poder para transformar o coração do homem, para transformar o pensamento da pessoa, para mudar o pensamento das pessoas, porque ele sonda os corações. E é esse Jesus que nós cultuamos nesta noite, ou seja, estamos terminando de cultuar nesta noite. É esse Jesus que foi crucificado e ressuscitou dos mortos, que nós cremos, que nós temos fé e que nós pregamos, e que temos certeza que da mesma maneira que ele venceu o inferno, ele venceu as profundezas mais baixas da terra, e ele subiu às mais altas alturas do céu, aonde está, aleluia, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós cremos que brevemente lá estaremos ao lado dele também. Bendito seja o santo nome de Jesus. Independentemente, se ele voltar nos encontrarmos vivos, seremos arrebatados em abrir e fechar de olhos. E se tivermos deitado na sepultura, a Bíblia diz que nós ressuscitaremos primeiro. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E nós temos que crer. Quem crê nessas promessas de Jesus, diga amém. Eu também creio e diga amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.